No fim do regime militar, houve as diretas já, uma gigante manifestação popular que ocorreu em várias regiões do nosso país e pedia pelas eleições diretas para a presidência da República. Desde 1964, as eleições presidenciais eram indiretas, ou seja, o próprio Congresso Nacional e a junta que estava atrelada ao poder viria a eleger o próximo presidente. O movimento foi grande, chamou o povo para a rua, mas no final houve eleições indiretas mais uma vez para eleger o próximo presidente do Brasil. De um lado, o candidato do PDS e apoiado pelos militares, Paulo Maluf. Do outro lado, o candidato do PMDB e PFL, a Aliança Democrática, Tancredo Neves. Em janeiro de 1985, acontecem as eleições via Código Eleitoral. Quem ganhou foi Tancredo Neves, derrotando o adversário Paulo Maluf de 480 votos a 180 do Paulo Maluf. Vem cá, o povo estava em festa. Após 21 anos, teria um presidente civil e uma nova era na República Brasileira iria iniciar. A posse do presidente recém-eleito estava prevista para o dia 15 de março de 1985. Porém, contra todas as expectativas, um dia antes da posse, na véspera da posse, no dia 14 de março, Tancredo precisou fazer uma cirurgia para tratar um tumor no intestino. Após 7 cirurgias e 40 dias de incertezas, Tancredo Neves não resiste e morre no dia 21 de abril de 1985, mesmo dia da morte de Tiradentes. Tá, mas e agora? Bem, agora o presidente seria um tal de José Sarney, o vice do Tancredo Neves, que governaria de 1985 até o ano de 1990. Quer ver como foi essa história? Então vem comigo. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, ou simplesmente José Sarney, foi eleito via indireta em 1985 para ser o 31º presidente do Brasil. Sarney vinha de uma longa carreira. Formado em Direito, fora secretário do Tribunal de Justiça, deputado federal e governador do Maranhão, estado do qual formou a sua oligarquia. A sua oligarquia, eu não estou brincando. Para tu ter uma ideia, são mais de 161 escolas maranhenses de nome Sarney. Tudo para glorificar a família do José Sarney, que foi só um mero governador. Mas enfim, Sarney foi até então o presidente do Partido Democrático Social, o PDS, o partido sucessor da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que representava o regime militar de 1964. A oposição usou isso contra a imagem popular do José Sarney, apesar dele ter sido vice na chapa de Tancredo Neves de 1985. Sarney entra no poder com o objetivo de renovar as instituições e promover a redemocratização. Para isso, ele começa restaurando o pluripartidarismo e as eleições diretas, dando direito de voto aos analfabetos e maiores de 16 anos, e outras medidas que estariam previstas na Constituição de 1988, também feita em seu governo. As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, Poder Legislativo, deputados e senadores, também foram estabelecidas por Sarney. Essa Assembleia, cuja eleição foi em 1986, resultaria em 1988 na mais nova e atual Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, como eu já falei agora há pouco. Como grande primeiro ponto do governo do José Sarney, tivemos essa Constituição. A Constituição de 1988 é reconhecida como a mais democrática de toda a história do Brasil República e também a mais longa de todas. E chamou também a participação popular, meus amigos.
Como assim, Caio? Como assim chamou a participação popular? Como assim? Bem, essa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, levou em conta inúmeros pontos de vista da sociedade brasileira. Olha que legal! Com as mais diversas propostas que poderiam estar ali na Constituição se tivesse no mínimo 30 mil assinaturas representando essa mesma proposta. Por exemplo, eu quero que no Brasil haja o direito à propriedade privada. Sem problemas. Eu coloco ali, eu quero o direito à propriedade privada. Mas eu preciso que pelo menos 30 mil pessoas possam assinar em prol desta proposta minha para a Constituição. Isto, é claro, se você estivesse em algum sindicato, instituição religiosa, partido ou algum órgão coletivo que pudesse te representar. Beleza? A Constituição dá direito à liberdade de expressão, imprensa religiosa e de aglomeração, criminaliza a tortura e o racismo, dá direito de voto aos analfabetos e maiores de 16 anos, estabelece o pluripartidarismo e o federalismo no Brasil, organiza a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, prevê direitos trabalhistas e a diminuição na jornada de trabalho e várias outras medidas, mexendo até com a demarcação de terras indígenas. Falando nisso, eu separei aqui alguns artigos bem importantes que nós podemos ressaltar aqui quando nós falamos de Constituição de 88. Vou ler aqui diretamente do meu roteiro, tá certo? Vamos lá, alguns artigos bem importantes para a gente saber. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Artigo 6º. São direitos sociais, educação, alimentação, saúde, lazer e segurança. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí nisso inclui o casamento civil, mecanismos para conter a violência no âmbito de suas relações e também neste artigo 226 assegura a integridade familiar. Isso é importante. E também temos aqui o artigo 7º, que eu separei. Eu não vou ler aqui como é que ele está expresso na Constituição, mas ele é nada mais nada menos que uma longa previsão de direitos trabalhistas, como por exemplo, 13º salário, seguro-desemprego, FGTS, que é o Fundo de Garantia, salário mínimo, remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, licença maternidade, licença paternidade, aposentadoria, proibição de diferença salarial referente ao sexo e proibição da demissão determinada pelo sexo, cor, idade ou estado civil, e etc. Caso queiram saber mais, eu irei separar aqui o link da Constituição de 1988 em PDF. Caso você tenha alguma curiosidade, vou estar deixando aqui na descrição para você dar uma lida e olhar com seus próprios olhos. Tá certo? Enfim, pessoal, nós terminamos aqui a nossa aula sobre a primeira parte do governo do Sarney. Na próxima nós daremos continuidade e iremos pautar na sua política econômica. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1000 cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços.